Olá, meninas e meninos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir este vídeo, mas como você deve ter visto no tema do nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um dos investimentos mais queridos pelo brasileiro que está começando a investir agora, principalmente em renda variável, que são os fundos imobiliários. Então pega papel e caneta que te encontro depois da vinheta. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema do nosso vídeo de hoje, você já sabe, né? Eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que sair conteúdo novo. Nós temos conteúdos todas as terças e sextas ao meio-dia e meio. E que você também siga a gente lá no Instagram, nós estamos com @equilibrioficial, onde nós sempre temos conteúdo sobre educação financeira, empreendedorismo e investimentos voltados para mulheres, mas também para o público em geral, tá bom? E acreditando que você já fez tudo isso, vamos falar sobre o tema do nosso vídeo de hoje, que são os fundos imobiliários. Eu vou fazer uma apresentação para você daqui a pouco, vou te mostrar um site bem bacana para você entender sobre esse assunto, então peço que você deixe o seu like aí, porque não te custa nada, mas para a gente vai fazer uma grande diferença aí no conteúdo que a gente vem trazendo aí nas últimas semanas, falando sobre investimentos. Nós temos uma playlist completa falando sobre investimentos, vai aparecer aqui em cima para você, então fica de olho e curte aí, e comenta depois o que você achou da nossa aula, tá bom? Então vamos primeiro entender o que é o fundo imobiliário, como ele funciona, como significa a gestão, mas antes de tudo e qualquer coisa, vamos fazer uma pequena comparação com uma ideia que o brasileiro tem, principalmente, de que imóvel físico, terreno, ter renda de aluguel é algo que vai trazer segurança. Isso é parcialmente verdade, dependendo muito do tipo de ativo que você tem aí na sua vida financeira. Para eu entender isso, ativo é tudo aquilo que traz retorno financeiro para mim e eu não preciso mais fazer nenhum esforço para isso. Muita gente acredita que ter um imóvel próprio, um imóvel físico dele, né, a casa própria, para aluguel ou até mesmo para moradia, é um investimento e, na verdade, isso é um passivo. Ou seja, você sempre vai estar investindo dinheiro naquilo e provavelmente ele não vai trazer o mesmo valor financeiro para você, independente se é um aluguel ou se é para uso. Então, eu preciso entender que, quando eu falo de um imóvel para aluguel, eu dependo de alguns fatores para que realmente isso seja vantajoso. Por exemplo, ter um inquilino que pague o valor do aluguel que você queira, ter um imóvel num lugar que seja bem localizado para ajudar com a valorização e que principalmente eu tenha esse imóvel em bom uso, ou seja, que ele esteja adequado para moradia. Isso vai demandar de você um cuidado maior, questão de sempre ter um inquilino e você não pode ter ele vazio. Se ele está vazio, ele gera o que a gente chama de depreciação e você também não tem a renda. Depreciação está ligada aí com a perda de valor do seu imóvel. Se estiver numa localidade ruim também, você vai perder a valorização e o seu imóvel vai valer muito menos. E também a gente precisa entender um termo chamado liquidez. Liquidez é quanto você pode transformar um ativo financeiro em dinheiro de forma rápida. Então, um imóvel, ele não é líquido nesse ponto de vista. Você não consegue sair por aí vendendo todos os dias uma casa de 150 mil reais, a não ser que você seja da área. E mesmo assim, isso é meio que fora da curva, não faz muito sentido. Enquanto os fundos imobiliários, você tem um valor menor de aquisição da cota. Então, quando a gente fala de fundo imobiliário, comprar um fundo imobiliário, você está comprando uma cota de um fundo. Comparado com o imóvel físico, ele é líquido, porque você consegue vender a qualquer momento, aí de segunda a sexta-feira na Bolsa de Valores, em horário comercial. O valor também é muito menor. Você tem cotas de fundos que varia de R$10 a 120, 500, R$1.000 por cota, dependendo do fundo imobiliário, da categoria dele. Eu vou te mostrar as categorias em breve, mas isso é um valor muito menor se comparado ao imóvel físico. Então, o que você acha que é mais fácil vender? Uma cota de um fundo imobiliário de 100, 120 reais, por exemplo, agora, ou vender um imóvel de 150, 200 mil reais. Se você responder que vender a cota é mais simples, você acertou. Se você disse que é vender um imóvel de 150, 200 mil reais, você precisa rever o quão fácil é isso, porque não é exatamente assim que as coisas
funcionam. Então, basicamente, o fundo imobiliário, ele, como o nome diz, é um fundo, ou seja, existem pessoas ali, uma quantidade de pessoas comprando cotas de empreendimentos do ramo imobiliário lá na Bolsa de Valores, tá? Então, como é que isso funciona na prática? Eu vou te mostrar aqui, em uma apresentação, o que é o fundo imobiliário, né? E como é que ele funciona para o investidor, tá? O investidor compra a cota do fundo imobiliário lá na Bolsa de Valores. Para isso, você vai precisar de um código no final também, né? Então, assim como a gente falou de ações num vídeo anterior, o fundo imobiliário ele também é formado de 4 letras e o número 11 ao final. Não confunda com as units, né? As ações units também têm o final número 11. Os fundos imobiliários de qualquer categoria têm o final de número 11. 4 letras, que geralmente é o nome do fundo, e o número 11 ao final. Eu vou te mostrar daqui a pouco um site muito bacana para a gente ver mais informações sobre isso. Então, o investidor vai lá na Bolsa de Valores, coloca o código do investimento que ele quer fazer no fundo imobiliário, ele adquire o ativo, os imóveis são partes do portfólio do fundo, ou seja, dentro desse fundo não tem só um imóvel ou só um papel, ele tem vários dentro dele que compõem o fundo imobiliário. Então, quando você compra uma cota do fundo, você está comprando uma cota daquele fundo que tem vários ativos dentro dele. Isso é uma coisa muito interessante. Quando você compra um imóvel físico, você não tem a diversificação. Quando você compra a cota de um fundo, você tem a diversificação do próprio fundo imobiliário, ou seja, você não precisa ficar procurando aí quais investimentos fazer nesse tipo de imóvel. Ele mesmo já vai lá e ele compra os ativos e você compra a cota desse fundo. Os inquilinos desse fundo pagam aluguel para o fundo repassa a renda dos aluguéis para você, investidor. Ou seja, você não tem burocracia, você não tem aí que ficar cuidando de manutenção, de depreciação, você só vai ter que analisar aí os indicadores fundamentalistas desse fundo que a gente vai falar em um próximo vídeo, não agora, mais para frente, tá? Então, pensando também em burocracia, é muito mais fácil você ter um fundo imobiliário do que um imóvel físico para te gerar renda. Lembrando que aqui eu não estou falando do sonho da casa própria, do terreno próprio, eu estou falando aí da questão financeira, tá? De rentabilidade e de ter renda todos os meses, tá bom? E aí a gente precisa entender que existem 4 tipos básicos de fundos imobiliários. Nós temos os fundos de tijolos, que são os empreendimentos físicos, ou seja, são os investimentos que os fundos vão lá e investem em um ativo físico. Shoppings, laje corporativa, empresas, investem em galpões logísticos, em cemitério, em centros de hospitais, educacional, dentre tantos outros de estrutura física. A gente está falando do imóvel mesmo, shopping center, por exemplo. Eu até brinco com algumas alunas que às vezes a gente tem um fundo imobiliário de shopping, a gente vai ao shopping e a gente é dono de um pedacinho daquele imóvel, tá? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Com os inquilinos. Dentro do fundo de shopping, por exemplo, você tem lá os lojistas. Os lojistas pagam aluguel. Então, pensando também numa coisa chamada vacância, vacância é a taxa que a gente chama de desocupação de um imóvel. Se você tem um imóvel físico e o seu inquilino vai embora, você tem uma vacância de 100%, ou seja, você não tem renda nenhuma. Se você tem um fundo de shopping, por exemplo, que tem 100 lojas lá dentro e cada lojista paga um aluguel, se 10 lojistas vão embora, né, param, principalmente agora o que aconteceu com a questão do Covid, da pandemia, que os shoppings, por exemplo, sofreram muito com o fechamento, se 10 lojistas vão embora e você ainda tem 90, significa que você teve uma taxa de vacância de 10% e tem 90% de ocupação. Ou seja, você não vai perder 100% da sua renda. Você ainda vai receber uma renda proveniente desses outros 90 lojistas que estão dentro desse fundo. E com a recuperação da economia, é óbvio que com o passar do tempo, essas lojas desocupadas vão voltar a ser alugadas, gerar renda para você como cotista, tá? Então, esse é o fundo de tijolo, que investe em empreendimento físico. A gente tem os fundos de papéis, que são os recebíveis, né? São aqueles que investem em títulos financeiros de lastro imobiliário. No momento que eu estou gravando esse vídeo, os fundos de papel estão tendo uma rentabilidade um pouco superior por causa da taxa Selic, dentre de outras coisas. Em outras palavras, são ativos que recebem fluxos de caixas oriundos de financiamento imobiliário diversos.
por meio desses títulos repassados aos cotistas de fundos de papéis. A gente também tem os fundos de fundos, tá? São os fundos que, ao invés de comprar imóveis para esse fundo, ele investe em outro fundo. Então, esse fundo A compra cotas do fundo B e não precisa adquirir imóveis ou papéis. Ele está adquirindo do fundo B, que já faz isso por ele, tá? E os fundos de desenvolvimento, de construção de empreendimentos, são aqueles que investem no projeto de um empreendimento imobiliário para posterior venda ou locação. Na maioria dos casos, os fundos de desenvolvimento investem em um ativo para futuramente vendê-lo e retornar este capital investido pelo cotista, tá? E aqui eu trouxe também uns exemplos, alguns nomes de fundos imobiliários que nós temos aí na Bolsa de Valores sendo negociados. Lembrando que isso não é uma indicação de investimento, tá bom? Isso daqui é para você entender o que é um fundo imobiliário e quais são os tipos. Se você reparar, nós temos fundos de shopping centers, hotéis, lajes corporativas, recebíveis imobiliários, são de papéis, hospitais, galpões industriais logísticos, edifícios residenciais, imóveis destinados a instituições de ensino e vários outros que são os híbridos, né? Quando temos vários tipos de fundos no mesmo, que é o híbrido. Se você reparar, todos eles têm 4 letras e o número 11 no final. Então, esse é o código que você vai usar para comprar o fundo imobiliário que você quer escolher. Uma informação importante aí que a gente precisa comparar com as ações. Em termos de risco e oscilação, os fundos imobiliários são mais vantajosos porque eles oscilam menos do que as ações que oscilam mais todos os dias, tá bom? Outra questão muito interessante de saber é que dentro de ações nós temos 11 setores diferentes. Nos fundos imobiliários nós temos 4 tipos diferentes. Então isso, querendo ou não, te ajuda aí na questão de estudo também. Qual comprar, como comprar e qual escolher? Depende. Tem gente que fala que se você tiver muitos fundos imobiliários, você vai aí pulverizar a sua carteira, ou seja, vai dividir o lucro de um com o prejuízo de outro e aí você vai acabar perdendo. Depende muito da intenção da pessoa, tá? Eu, particularmente, acredito que diversificar é sempre a melhor opção entre fundos imobiliários e ações aí na renda variável. É sempre interessante você ter um pouquinho de cada um. E lembrar que, quando a gente fala de ações, você tem as ordinárias e as preferenciais, né? Ordinária com direito a voto para votar em assembleia, preferencial para você receber os proventos, dividendos, juros sobre capital próprio. Então, os fundos imobiliários, eles também te geram essa renda passiva aí, muito parecida com as ações preferenciais. Qual que é a diferença? Fundos imobiliários geralmente pagam todos os meses, enquanto ações preferenciais, por mais que ela te pague proventos, o lucro da empresa, por exemplo, não significa que ela vai pagar todos os meses. Então, se a sua estratégia é receber dividendos, proventos, aluguéis todos os meses, você precisa encontrar fundos e ações que façam esse pagamento mensal aí para que sua estratégia funcione, tá bom? Mas aqui cabe mais um adendo. Eu gosto de pensar um pouco em valorização e também um pouco de rendimento em conta todos os meses. Então, eu diversifico bastante aí o meu portfólio de ações e fundos imobiliários para receber sempre aluguéis mensais, proventos aí de ações, mas também ter ações que se valorizem com o passar do tempo. Então, a gente precisa encontrar o melhor aí desses mundos para ter uma carteira vencedora no longo prazo. Mais uma vez, fundos imobiliários e ações não são para o curto prazo, eles são para o longo prazo para fazer aí a diferença dentro do que você pretende receber nos próximos anos. E como que é formada aí a estrutura de um fundo de investimento imobiliário? Essa é uma das grandes vantagens para mim de um fundo imobiliário. Quando você tem um imóvel físico, é você cuidando daquele imóvel, de negociação, depreciação, manutenção e qualquer outro assunto, a não ser que você tenha uma imobiliária por trás. Os fundos imobiliários são montados aí, tem uma estrutura por trás dele formado por vários profissionais. O primeiro é o administrador, ele é a autoridade máxima dentro do fundo imobiliário. Depois nós temos o gestor, que desenvolve a estratégia de investimento do fundo imobiliário. Nós temos o consultor imobiliário, ele é o especialista que pesquisa os imóveis, principalmente. O banco de investimento ou corretora de valores, que vai deixar disponível aí a cota do fundo imobiliário para você comprar.
o escriturador, que é o responsável pela manutenção dos registros eletrônicos do fundo imobiliário, crescimento, dentre tantas outras informações, tá? Então, é bastante interessante você saber que tem uma equipe por trás de um fundo imobiliário que são pessoas capacitadas. Então, isso vai te economizar muito tempo aí de ficar procurando uma pessoa especializada para gerir os seus imóveis físicos, tá? Sua casa de aluguel, o seu terreno para construção, para venda. Então, essa é uma grande vantagem que eu encontro aí nos fundos imobiliários de ter uma gestão qualificada por trás, tá? Mas é claro que a gente também tem que olhar as vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. Então, pensando em vantagens dos fundos, eles permitem que nós, pequenos investidores, tenhamos acesso aí a imóveis de grande porte, por exemplo, tá? Como shopping centers, hospitais, lajes corporativas, que a gente nunca pensou em comprar lá no cash, né? Ter o dinheiro à vista e ir lá e comprar. Então, a partir do fundo imobiliário, você tem direito a um pouquinho de dinheiro ir lá e comprar uma cota do fundo e se tornar cotista de um fundo muito grande. A segunda vantagem para mim é quando comparado aos imóveis físicos, os FIIs possuem maior liquidez, ou seja, você consegue vender muito mais rápido uma cota de fundo imobiliário do que um imóvel físico, como eu disse no início do nosso vídeo. O terceiro são excelentes geradores de renda passiva. O sonho de todo investidor é receber renda passiva, ou seja, ele fazer um investimento inicial e isso render para ele rendimentos todos os meses, tá? Então isso também é uma grande vantagem. O quarto, como benefício principal, os rendimentos recebidos pelos cotistas pessoa física são isentos de imposto de renda. Isso é uma grande vantagem do fundo imobiliário, é algo que já vem sendo discutido há algum tempo, a questão de tributar ou não os proventos aí provenientes dos fundos imobiliários até hoje ainda não é cobrado imposto de renda sobre o fundo imobiliário, tá? Sempre sobre o aluguel que você recebe. Então, é um dinheiro que cai limpo na sua conta, você não precisa ir pagar impostos sobre ele. O quinto, é possível começar a investir em FIIs com valores em sua maioria de 100 a R$1.000. Hoje nós temos fundos, por exemplo, de 10 e pouco, R$12, vai depender muito do fundo imobiliário. Sexta vantagem, os imóveis de FIIs são administrados por uma gestão profissional, então isso faz toda a diferença na escolha dos ativos. Eu trouxe aqui um rendimento, né, de um tempo atrás aí, de alguns fundos imobiliários que eu tenho na carteira aí de uma corretora. Não é indicação de corretora, mas é uma das corretoras que eu uso, eu tenho mais de uma. Então eu trouxe aqui para vocês olharem que a gente tem recebimento mensal de cotas de fundos imobiliários. Então se você olhar aqui, por exemplo, no dia 15/5/2020, eu tive um rendimento sobre um papel chamado XPLG11, que me pagou 54 centavos por cota. Nesse mesmo dia eu recebi de outro fundo imobiliário, de outras cotas de fundo, tá? Então, se você olhar mais para baixo, você tem aí, em maio, em junho, recebimento proveniente aí de fundos imobiliários. É claro que hoje eu recebo um pouco mais desses valores, porque eu investi muito mais. Nós estamos em 2021, isso daqui é referente a 2020, por exemplo, mas isso daqui é para te mostrar que você tem rendimentos mensais dentro dos fundos imobiliários. Faça chuva, faça sol, ele vai te pagar aí os rendimentos. Pode diminuir por questão dessa vacância que eu falei, né? Desocupação de inquilinos, mas você nunca fica sem receber nada. Pode chegar a um valor muito baixo, mas você nunca vai ficar aí sem receber, tá bom? Pelo menos isso nunca aconteceu comigo e com os meus investimentos, pensando aí em renda variável, tá? Mas também a gente não pode esquecer que existem as desvantagens. O risco macroeconômico, por estarem ligados diretamente ao setor predominante, acontece aí de alguns fundos se desvalorizarem. Por exemplo, quando a nossa taxa Selic diminui, os papéis, né, os fundos de papéis têm uma desvalorização. Quando surgiu aí o burburinho no mercado de que ia ser tributado os aluguéis dos fundos imobiliários, eles também oscilaram, caíram bastante e ainda estão sofrendo bastante. E também não podemos esquecer jamais da pandemia, que todos os setores da economia foram afetados e os fundos imobiliários, principalmente os de tijolos, foram fortemente afetados, porque as pessoas não podiam ir trabalhar, frequentar shopping, então teve uma desocupação muito grande, eles sofreram bastante com isso, e aí eles estão começando a retomar agora, e a gente pode acreditar que a partir de 2022, na verdade aqui no meio do ano, né, para 2022, vai ter uma retomada aí da economia e esses imóveis vão voltar a ser alugados, gerando renda novamente, mas isso acontece.
é a mesma coisa que você ter um imóvel físico. Se o seu inquilino for embora, você não tem renda, tá? Risco de crédito, ao risco da redução da capacidade de pagamento dos locatários. Já na estratégia financeira, há o risco de crédito associado ao não pagamento dos devedores numa carteira composta de títulos de dívida privada. Risco de mercado, risco de liquidez e risco de vacância, que é a de desocupação, tá? Então você precisa entender que, assim como temos muitas vantagens nos fundos imobiliários, você também tem as desvantagens, tá bom? E para a gente encerrar, eu quero te mostrar também um site muito interessante chamado Funds Explorer, que é um site que a gente usa muito para pesquisar fundos imobiliários, tá? Ele é um site muito completo, tem curso gratuito dentro dele, tem vários fundos imobiliários já disponíveis para você estudar, tem muita informação bacana também para você analisar, tá? Aqui a gente tem algumas informações das maiores altas e baixas dos fundos imobiliários. Vai ficar o link no nossa descrição aqui do vídeo para você poder aí pesquisar um pouco melhor aqui sobre os fundos imobiliários, sobre o Funds Explorer, tá bom? Você tem bastante informação aqui, tem ferramentas, assinatura, mentoria, cursos, artigos gratuito. Tem aqui no gratuito, tem curso, tem planilha, tem bastante coisa aí para você baixar, para você ler, para você estudar. Tem um e-book grátis desse também, que é muito bacana. E você também pode aí pesquisar o código do seu fundo imobiliário. Então, por exemplo, eu vou pegar um código de um fundo qualquer aqui. Vamos pensar em um XPML11, né? Que é um fundo de shopping, se eu não me engano. Hoje ele está se desvalorizando, o valor dele da cota está R$ 102,70. O último rendimento, né, o último aluguel foi de 52 centavos por cota. Então, se você investir R$ 102,70, você vai receber por mês 52 centavos. Temos as informações de dividend yield, que é quanto está sendo pago de rentabilidade sobre o valor da cota para o investidor, tá? Aqui tem informações sobre o fundo, a descrição no caso, né? O XPML11 é um fundo de shopping center, tá? É muito interessante a gente saber que os shoppings estão sofrendo bastante com isso, e agora que eu reparei que eu estou falando bastante, tá no vídeo. Aqui tem as características do fundo para a gente entender melhor o que é esse fundo. Tem bastante informação aqui relevante para a gente. Tem cotação desse fundo imobiliário, tá? Tem aqui o valor da valorização, um pouco que se desvalorizou. A gente consegue saber aí a média dos últimos 12 meses de valorização e desvalorização. Informações adicionais, razão social, CNPJ, público-alvo, data da constituição do fundo, cotas emitidas, né? Quantas cotas estão sendo vendidas lá na Bolsa de Valores, negociadas nesse caso, valor inicial por cota, prazo de duração indeterminado, taxa de administração, quanto que vão te cobrar aí sobre o valor da cota que já vai ser descontado antes do dinheiro entrar na sua conta. Então, quando cai lá o valor do aluguel na sua conta, já está descontado esse valor aqui da taxa de administração, da taxa de performance também. Sempre tem um vídeo muito interessante do Jacinto falando aí sobre algumas considerações sobre esse fundo. A gente tem o rendimento, né, dos fundos imobiliários, com exceção de 2020, março de 2020, que foi um fator isolado, que foi o Covid. Esse fundo sempre paga rendimentos. Ele pode oscilar, como eu disse, o valor das cotas do aluguel, mas ele nunca para, com exceção do Covid, que foi um fato isolado, como eu disse, de pagar proventos. Pode oscilar, mas não para de pagar. A gente já teve um valor máximo de 88 centavos, e aí em junho ele pagou 52 centavos e manteve aí o pagamento dessa cota. Temos algumas simulações aqui, aplicação em 12 meses para você fazer, valor patrimonial do fundo, e aqui principalmente algo que eu gosto muito quando a gente fala de fundos de tijolos. Esse site mostra para você onde esse fundo tem os ativos, ou seja, onde ficam os prédios físicos desse fundo imobiliário, para você saber exatamente onde fica a maior concentração desses imóveis. Então tem, por exemplo, o XPML11 tem 13 ativos, ou seja, 13 fundos, aliás, 13 prédios. Ele está em 6 estados, onde a maior concentração dele é aqui em São Paulo. Nós temos Amazonas, Bahia, Pará,
a gente tem Rio de Janeiro e a gente tem Rio Grande do Norte. Eu acho que é isso, se eu não me engano, porque eu não sou a melhor pessoa em geografia, como você já deve ter percebido. Mas a informação que a gente precisa levar em consideração é a quantidade de ativos e as localidades que nós temos aqui. É interessante a gente olhar também que, por exemplo, em relação ao Covid, São Paulo está vacinando uma quantidade muito grande de pessoas, mas mesmo assim, alguns lugares estão com uma restrição ainda de pessoas, de entrada de pessoas, e os fundos de shopping sofreram bastante com isso também. Esse fundo tem uma concentração muito grande aqui dentro de São Paulo. Então é interessante a gente saber quais são os fundos que estão dentro de São Paulo, para a gente conseguir aí saber se vamos ser afetados quanto ao recebimento dos proventos. Você pode clicar aqui e ver também a localização de cada um dos shoppings. Então você consegue literalmente saber o endereço e talvez até visitar, dependendo da localidade que você mora, um fundo desse. Vacância, que é uma informação muito importante. A gente tem a ocupação física, a vacância física, a ocupação financeira e a vacância financeira. O que é a ocupação física? Quanto desse imóvel está ocupado? Então, esse fundo imobiliário tem 95,9% de ocupação física, tá? Aqui em junho de 2021, né, caiu para 94,8%, mas se você olhar, você tem uma vacância muito pequena. Você tem uma vacância de 5,2%, ou seja, esse é o total de desocupação desses imóveis, desses 13 ativos, que é algo muito pequeno, tá? Então, o azul claro é a ocupação física e o azul escuro é a vacância física. Ocupação financeira e vacância financeira também, você consegue saber aqui, né? A gente tem aqui os comunicados. Então, cada vez que o fundo imobiliário emite um comunicado, entra aqui dentro para você, investidor, saber o que está acontecendo com o fundo. Fundos relacionados ao XPML11, então você tem outros fundos de shopping também para fazer comparação. Assim como a gente faz análise fundamentalista entre ações do mesmo setor, você pode fazer análise fundamentalista do mesmo fundo imobiliário, do mesmo setor. Então, por exemplo, se é um fundo de shopping, você vai comparar com outros fundos de shopping para tomar uma decisão aí usando análise fundamentalista, que a gente vai falar em um outro vídeo, tá? Discussão, então tem outros vídeos e outras informações relevantes aí para você conseguir saber se é interessante para você ou não. Então fica aí a dica sobre este site que é o Funds Explorer para você fazer as suas pesquisas sobre fundos imobiliários. Sem contar que ele é muito intuitivo, eu gosto bastante dele. A gente já falou lá no vídeo anterior sobre o que são ações, sobre o Status Invest, que é um site também muito bom. Então fica aí, o Status Invest também consegue saber aí sobre os fundos imobiliários, mas eu gosto bastante do Funds Explorer, tá? Ele já sempre faz lives com muita frequência também. O professor Baroni tem feito bastante aí lives junto com ele para fazer aí essa comparação aí dos fundos imobiliários. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você curta, comente, compartilhe mais uma vez, se inscreva aqui no canal e deixe aí nos comentários o que você achou do nosso conteúdo, que eu vou gostar muito de saber, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, obrigado por assistirem. Tchau, tchau.